Oi pra todo mundo, eu sou a Ana e hoje eu deixei as minhas estantes cheias de buraco para poder mostrar para vocês alguns livros e responder a uma tag que já existe há bastante tempo na internet, aqui no Booktube, que é a tag dos 50%, tá? Vamos ver se isso aqui vai funcionar, porque tem pilhas e mais pilhas de livro à minha volta e vocês vão entender quando eu começar a responder as perguntas. O problema é o seguinte, eu não sei responder pergunta com um livro só, entendeu? Se você me perguntar qual é meu livro preferido, eu não tenho um livro preferido, eu tenho muitos livros preferidos. Então vamos ver se eu consigo navegar no meio da bagunça que eu mesma criei e responder essa tag pra vocês, tá bom? Então vamos lá. Tag dos 50%. Primeira pergunta. O melhor livro que você leu no primeiro semestre? E eu já tô morta aí, já tenho 2 pilhas de livro, porque são muitos livros favoritos. O que acontece? Eu sou uma pessoa que relê livros. Então, se eu tenho um livro que eu gosto, eu vou ler muitas vezes. Claro que esses são os livros favoritos. Então, eu não tenho como responder essa pergunta sem incluir um monte de livros que eu já li no passado. Não são necessariamente livros que eu descobri no primeiro semestre de 2025. Eles já estão na minha vida há um tempo. Então, por exemplo, eu reli esse semestre o Rebecca, da Daphne du Maurier, tá? Eu reli ele nessa edição em inglês, tá? Que foi a edição também que eu li pela primeira vez. Eu descobri esse livro em 2024. Não achei que eu fosse ler um livro desse tipo. Adorei e já reli agora, no início de 2025. É uma história que é uma mistura de Jane Eyre, da Charlotte Brontë, com o Scooby-Doo. É um mistério com um toque meio gótico e tem um romance, mas é um romance esquisito. Os personagens não são nem um pouco perfeitos, muito pelo contrário. Tem uma casa que tem um esqueleto no armário, entendeu? Cara, isso aqui é muito, 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 muito bom, tá? A primeira frase já é fenomenal e já bota tudo na sua frente. A noite passada eu sonhei que eu voltei a Manderley mais uma vez. Manderley é o nome da casa que tem o esqueleto no armário. E Manderley é praticamente um personagem. Nossa, que livro bom. Recomendo pra todo mundo. Tá? É um livro diferentaço. Eu não conhecia esse tipo de livro. Eu já li algumas obras de literatura gótica, por exemplo. Eu amo o Fantasma da Ópera. Eu li o Castelo de Otranto, que eu achei uma porcaria, mas eu li porque é considerada a primeira grande obra gótica. Então, assim, esse aqui acertou no ponto, tá? E o final Scooby-Doo é fenomenal, porque ele tem mais no final Scooby-Doo. Muito, muito bom. Outro livro que eu reli, e esse eu já li muitas vezes, mas muitas vezes. Esse é o Quo Vadis, tá? Do Henrik Fleischer. Eu não vou me atrever a falar isso. Quo Vadis é um romance histórico, tá? Passado ali nos tempos de Jesus Cristo, do início do cristianismo e da expansão do cristianismo ali, começando a chegar a Roma. Tem, obviamente, o filme antigaço, maravilhoso. Tem um filme mais recente, eu acho que tem um mais recente, mas não sei. Eu sei que Ben-Hur tem um mais recente que não chegou na altura do Ben-Hur original, então leia o livro, tá? Na dúvida, leia o livro, tá? Essa minha edição é muito antiguinha, é uma edição do Círculo do Livro, que tá toda colada de durex, porque a capa tava caindo. Não é a melhor edição do mundo, eu acho. Ela tem um erro aqui logo no início, que uma das páginas tá assim, ó, veio encadernada toda errada, então eu perco justamente a menção do Petrônio Satyricon, se eu não me engano. Não sei o que tem nessa página, mas eu desconfio que seja isso. Então eu preciso comprar uma edição nova, mas eu tenho tanta nostalgia por essa aqui que eu reli nessa mesmo. E tá na moda falar de Quo Vadis, né? A Tatiana Feltrin leu esse livro e aí todo mundo tá falando dele. Então, Rodrigão também leu e, poxa, esse livro é fenomenal. Outro que eu reli, e esse é bem curtinho, cara. Esse aqui eu li aquela coisa do, me deu vontade de ler uma coisa fofa. Fantasia fofa, eu peguei esse aqui. Esse é o Dragão de Gelo, The Ice Dragon, do George R. R. Martin, tá? É praticamente uma fábula infantil, tá? Ele é ilustrado. Lindíssimo, tá? É a história de uma menininha que mora com a família no meio do nada. O tio dela tá no exército, o tio dela é um cara que vai pra guerra em um dragão, montado em um dragão, tá? E todo mundo fala de dragões de gelo, mas ninguém sabe se eles existem. E aí a história vai se desenvolver em torno disso. Cara, muito lindo, muito, muito lindo. Delicado.
tem o tom certo de fantasia, de mistério, de infância, nostalgia, sofrimento, mas com renascimento. É tudo de bom, assim. E é muito curtinho, muito, muito mesmo. Você lê em uma sentada. Outros livros que eu reli, tá? Esses já me acompanham, como o Covarde, já me acompanham desde da adolescência, tá? E curiosamente também são edições do Círculo do Livro. Esses aqui são alguns livros da Marion Zimmer Bradley, que foi uma das autoras que me apresentou a fantasia. Então aqui tem um que é A Filha da Noite. A Filha da Noite é uma adaptação que ela fez pro libreto da ópera A Flauta Mágica, do Mozart. É muito interessante, tá? É a história da Filha da Noite mesmo, tem o Papageno, Papagena, entendeu? Muito, 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 muito fofo esse aqui. É legal. Mas agora, relendo como adulta, que eu li esse livro muitas vezes na adolescência e depois dei um tempo. O final dele é meio abrupto, sabe? Mas ainda assim, eu gosto desse livro. Gosto. Tá? É uma magia dos anos 80, é uma outra vibe, tá? Esse daqui também é um livro de fantasia, tá? Que é uma duologia chamada A Queda de Atlântida. Também é da Marion Zimmer Bradley. Então, o primeiro volume é A Teia de Luz, o segundo volume é A Teia de Trevas. É a história de duas irmãs na Atlântida, e a Atlântida está sendo corrompida, tá? Então, é a história dos últimos dias de Atlântida e por que ela vai cair. E a história de por que ela vai cair tá ligada a essas duas irmãs. A Marion Zimmer Bradley, quando publicou isso aqui, ela estava iniciando, na verdade, todo um ciclo de romances em que, em tese, as personagens principais eram reencarnações dessas duas irmãs da Queda de Atlântida. Então, se você já leu, por exemplo, As Brumas de Avalon, que eu também reli esse primeiro semestre, já caiu o livro no chão, que eu também li nesse primeiro semestre, eu reli esse livro depois de, sei lá, talvez 20 anos sem reler, você vai notar que a Viviane, a Igraine, a Morgana são provavelmente as reencarnações dessas aqui. Vamos lá, gente. Deixar uma coisa bem clara. Eu sou cristã e eu não acredito em reencarnação, tá? Mas eu entendo o artifício literário que ela tá tentando criar, tá bom? Vamos deixar assim. A Marion Zimmer Bradley é uma autora controversa, tá? A vida pessoal dela é extremamente complicada. Se você for pesquisar, você provavelmente não vai querer ler os livros dela, pelas declarações que a filha dela faz do que acontecia na casa dela. Mas eu quis reler esses livros justamente para ver até que ponto chegava isso dentro dos livros. E As Brumas de Avalon é um livro complicado, tá? Ele tem determinados temas, determinadas cenas aqui que são complicadas. E principalmente a representação dos cristãos desse livro é extremamente tendenciosa, rasa e deliberadamente ela joga os cristãos para baixo. Todo mundo que é cristão nesse livro é um idiota, é um ignorante, entendeu? E não merece viver, e todo mundo que é sacerdotisa pagã é maravilhosa. Então, tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, tá? Mas o fato eu sempre adorei as lendas do ciclo arturiano, tá? E essa daqui foi uma das primeiras que me pegou pelo pé. A outra foi a trilogia da Mary Stewart, que tá ali no cantinho, que é A Caverna de Cristal, As Colunas Ocas e O Último Encantamento, que é focado mais no Merlin. Aqui você tá mais focado na Senhora do Lago, e na Mary Stewart você tá mais focado no Merlin, tá? Mas todos são bons livros. Eu acho que As Brumas de Avalon é interessante e merece ser lido. Mas hoje eu gosto muito mais da Queda de Atlântida e da Filha da Noite, tá? Por não entrarem nessa seara. E até por serem livros mais leves, tá? Eles são mais curtinhos. Mas o melhor livro mesmo que eu li no primeiro semestre, se eu for pensar um livro importante para a humanidade, um livro bonito, um livro que tem uma mensagem impressionante, que te dá uma nova visão de uma história que já existia antes, é O Paraíso Perdido, do John Milton. Tá? Eu nunca achei que eu fosse ler isso aqui. E eu já ouvi esse livro sendo descrito como fanfic de Gênesis. E de certa forma ele vai contar a queda do homem. Tá? Mas ele vai começar mostrando o que acontece com Satanás e seus demônios depois que eles se rebelam contra Deus, qual é o raciocínio desses demônios, por que eles vão atrás do homem para começo de conversa, entende? Como é que era a descrição, essa descrição é fantástica, como é que era a vida do homem no paraíso, tá? Como é que era trabalho, como é que era sexo, como é que era felicidade, como é que era sentar no final da tarde e tomar um café com o anjo, entendeu? Batendo papo. Isso é muito legal.
A linguagem é linda. Essa edição aqui que eu peguei, ela é bilíngue, tá? Ela tem de um lado o texto original em inglês e do outro uma tradução em português. E é poesia, tá? Isso aqui é um poema. Então, eu comecei lendo em português, li algumas linhas, achei a tradução truncada. Eu sei que é muito difícil fazer tradução desse tipo de livro. E aí eu comecei de novo lendo em inglês. E eu notei que estava fluindo o suficiente em inglês, tá? Então eu acabei lendo esse livro em inglês. Eu acho que eu comecei esse livro ainda em 2024. E eu levei algumas boas semanas lendo, tá? Porque os cantos são bem longos. Ele não é um poema tão curto assim. Mas ainda assim, fiquei encantada, tá? Gostei muito, muito. Adão e Eva são interessantíssimos nesse livro. Eles têm personalidades muito legais. O motivo pelo qual Adão come o fruto aqui e o motivo pelo qual a Eva é enganada pela serpente aqui, você se pergunta, meu Deus, eu também cairia nessa. Sabe? Será que eu cairia nessa? Achei muito, muito bom, tá? E a reação de Adão, quando ele fica sabendo o que é a morte, o anjo mostra pra ele o que vai ser a morte. Ele fica desnorteado, arrasado. Como assim foi isso que eu fiz? É nisso que vai dar, entende? Nesse sentido, poxa, impagável. Com certeza eu vou reler isso aqui em algum momento da minha vida, mas eu tenho que estar no espírito, tá? Porque é uma obra de peso. Eu já comprei, é claro, entre aspas, muitas aspas, continuação, que é O Paraíso Reconquistado, do mesmo autor, tá? Essa aqui também é uma edição bilíngue, português e inglês. Pretendo ler essa aqui em algum momento e pretendo reler O Paraíso Perdido em algum momento. Eu corri atrás de algumas obras que eu tinha aqui em casa de referência e eu comprei alguns anos atrás essa antologia Norton de literatura. E nesse volume a gente tem também O Paraíso Perdido, uma parte dele, se eu não me engano. Não, ele tem completo O Paraíso Perdido aqui, só em inglês, com algumas notas. E ele tem um outro poema do John Milton que me interessou, que eu ainda não li, que é um poema sobre Sansão. Acho que vai ser legal. Se ele fez aquilo com o Gênesis 1-3, ele provavelmente mandou bem no Sansão. E Sansão é um personagem interessante também, por ser um herói falho, né? E aqui tem também alguns poeminhas mais curtos do John Milton, que eu também corri atrás, li, gostei. Eu não costumo ler poesia, isso que é surpreendente. Eu falar que o melhor livro que eu li até agora no ano foi um livro de poesia. Mas eu já notei que eu gosto de poesia épica. Porque geralmente tem uma narrativa incluída naquela poesia. Então, por exemplo, gostei muito dos Lusíadas, amei a Odisseia. Aos poucos eu tô galgando aí algumas obras de poesia épica. Tá me faltando a Eneida, a Ilíada eu não releio há muito tempo. Eu li a Ilíada com 15 anos na escola e depois nunca mais revisitei. Então, eu provavelmente vou relê-la. Estou pensando aí em fechar esse ciclo de grandes épicos. Tá? Ainda tá faltando pra mim também a Divina Comédia, que também é poesia, mas essa eu não vou conseguir ler em italiano. Vamos ver o que acontece nos próximos capítulos. Agora que eu consegui responder a primeira pergunta, vamos para a segunda pergunta da Tânia. Melhor continuação que eu li no primeiro semestre. Eu tenho uma resposta sincera e uma resposta que é meio roubada, tá bom? Resposta sincera. Esse aqui é o segundo volume da Roda do Tempo, tá? The Wheel of Time, do Robert Jordan. Esse é o The Great Hunt. Eu imagino que o nome em português seja Grande Caçada, tá, gente? Mas eu não tenho certeza. Não chequei. É um daqueles casos em que eu gostei do primeiro livro e achei o segundo melhor ainda, tá? Acontece muita coisa aqui. Esse livro começa a pegar alguns temas pesados, tá? Como escravidão, que deixam bem claro que a gente não tá tratando de um livro jovem adulto. Isso aqui é fantasia para adultos, tá? Tem algumas cenas maravilhosas que começam a dar uma noção melhor do que é essa natureza cíclica da roda do mundo, que esse é um mundo em que a história se repete, né? As eras se repetem. E o que isso realmente significa para a história. Alguns dos personagens se desenvolvem muito, tá? A gente tem aqui um quarteto de meninas super poderosas se juntando. A Nynaeve, a Egwene, a Elaine e a Min começam a formar aqui um clube da Luluzinha muito interessante, tá? Um personagem que eu gostei muito no primeiro filme volta aqui, mas volta meio babaca, vamos ver o que acontece. Fiquei ressentida do Perrin ter menos espaço, na minha opinião, nesse livro, tá?
Aqui é muito Rand, você vai ver muito Rand o tempo todo. E eu achei a trama lá da Lanfear meio babaca também, mas tudo bem, vamos ver no que isso vai dar nos próximos volumes da série, tá? Terminei isso aqui bem no iniciozinho. Bom, na verdade eu comecei isso aqui no finalzinho de junho, tá? E terminei já, acho que no segundo semestre, mas vou considerar que foi a melhor continuação que eu li até agora, e a próxima já tá aqui engatilhada, ó. O Dragão Renascido já tá aqui na fila. Bom, outra continuação que não é exatamente uma continuação, na minha cabeça é uma continuação. Porque o que acontece? Eu sou fanática por Isaac Asimov, ou Isaac Asimov, chame como quiser, tá? Ainda na adolescência eu comecei a ler os livros dele e fiquei embasbacada, tá? E aí eu descobri ao longo do tempo que ele não escreveu só ficção científica, ele escreveu história, ele escreveu livros de divulgação científica, de especulação científica. Então, ele era um autor extremamente prolífico e também versátil, como C.S. Lewis, que também é outro autor que eu amo de paixão, que era capaz de fazer um livro de crítica literária e depois escrever uma fantasia para crianças. E depois escrever um livro de ficção científica, e um livro de poemas, e por aí vai. E as cartas dele publicadas são lindas, entende? Qualquer coisa que o homem colocava a mão ficava maravilhosa. Asimov é assim, pelo menos pra mim, tá? Eu acho a escrita dele muito fluida, fácil de seguir. Não são os melhores personagens do mundo, mas com certeza são excelentes histórias. E o que acontece? Eu descobri alguns livros dele sobre história, e eu tô aos poucos lendo esses livros. Só lançaram 3 até onde eu consegui descobrir. Então eu já tinha lido em 2024, ou 2023, talvez antes, Os Egípcios. Depois disso, eu acho que foi depois, eu li Os Gregos. E por último, eu li o que eu tô considerando uma melhor continuação nesse primeiro semestre, que foi Império Romano. O que acontece com esses livros? Eles realmente vão te dar uma visão de história. O Império Romano, por exemplo, ele vai começar contando a história de Otávio Augusto e vai falar um pouquinho sobre cada um dos imperadores romanos, dos períodos de crise, quando tem mais de um imperador ao mesmo tempo, quais são considerados os bons imperadores, o que eles fizeram, o que estava acontecendo dentro do império em termos políticos, econômicos, religiosos, quais as guerras que estavam acontecendo, por que estavam acontecendo. Então você vai acompanhar todo esse panorama do Império Romano do Ocidente, tá? Gostei muito desse livro, e ele tem uma característica fantástica. Logo lá no final, você encontra uma linha do tempo, tá? Uma tabelinha com uma linha do tempo que está sendo mostrada e as genealogias dos imperadores romanos, tá? Das diferentes linhagens. Linhagem de Vespasiano, linhagem de Nerva. Então você vai lendo e você pode ir acompanhando aqui a genealogia. Isso ajudou muito a ter uma noção de datas, pessoas, lógica das sucessões e tudo mais. Gostei muito desse livro. Com certeza é um livro que eu vou consultar no futuro. E talvez até chegue a ler de novo de forma corrida, como eu fiz. Tá? Bom, terceira pergunta. Lançamento no primeiro semestre que eu não li, mas quero muito. Nem. Próximo. Pergunta número 4. Livro mais aguardado do segundo semestre. Esse é surpreendente pra mim também. Se você me dissesse há 2 anos atrás que eu ia responder essa pergunta dessa maneira, eu ia cair da cadeira. Porque o que acontece? Eu comecei a ler mangá. Eu nunca tinha lido mangá na minha vida, entende? E aí, eu li, há uns 2 anos atrás, comecei a ler One Piece, não achei a menor graça. E aí, depois, eu fui mordida pelo vírus, pelos mosquitinhos do Spy Family. Spy Family, mangá, quadrinho japonês, você lê ao contrário, tá? Você começa pelo outro lado e lê do que pra gente seria o final do livro início, tá? É isso. Ele é em preto e branco. Eu não sabia que mangá era em preto e branco, gente. Eu tive que descobrir. E Spy Family é a história de um espião que tá precisando pra uma missão, né? Ele precisa montar uma família fake pro disfarce dele. E aí ele convence uma moça a ser a esposa fake dele, só que ele não sabe que ela é uma assassina. E ela não sabe que ele é um espião. Tá? E eles adotam uma menininha, que eles não sabem que lê pensamentos. E eles adotam um cachorro, que eles não sabem que vê o futuro. A menininha consegue, inclusive, ler os pensamentos do cachorro quando ele tá lendo o futuro. E ninguém sabe os poderes de cada um, o que cada um é, a identidade real de cada um. E é um mangá interessante porque ao mesmo tempo que você tem cenas super violentas dos assassinos, dos espiões, do pega pra capar da guerra civil que tá rolando,
você tem momentos extremamente fofinhos da família, entendeu? Da menininha com o cachorro e os problemas dela na escola, entendeu? Os probleminhas dela ali com os coleguinhas do garotinho que ela gosta, mas não gosta, eles se odeiam, mas eles se amam. Gente, isso aqui não existe, eu nunca tinha visto nada parecido. Adorei. E a gente foi comprando aqui em casa, eu e as minhas duas filhas estamos lendo. A gente também já assistiu, até meu marido viu com a gente a versão anime disso aqui, tá? Pelo menos acho que a gente já viu tudo. E o que acontece? A gente já leu os 14 primeiros que foram lançados em português no Brasil e eu tô esperando o 15º, gente. Tô esperando o 15º e não sai. O 14º volume, por exemplo, que é esse aqui que eu tô segurando, conta a história desse professor, o Henry. E eu acabei de ler e fiquei meia hora olhando pra parede, devastada com o que acontece na história dele, entendeu? Aí eu entreguei o mangá pra minha filha mais velha, ela leu e ficou olhando pra parede também e falou, ai meu Deus, corações devastados aqui em casa por causa disso. Então, estamos esperando ansiosamente o 15º volume. Eu nunca achei que eu fosse gostar de mangá, quanto mais nessa intensidade. Eu comprei, assim, eu recomendo totalmente mangá. Agora, eu comprei esse voluminho aqui também, na espera, né? Enquanto eu esperava, que é o Retrato de Família. Esse aqui não é mangá, tá, gente? Esse aqui é texto corrido, tá? São 4 historinhas passadas no mesmo universo, mas que não tem uma relação tão direta com a história principal do mangá. Esse aqui eu já achei mais fraco. Eu não sei. Porque o que deve ter acontecido? A pessoa que normalmente faz o mangá passou a ideia para outra escritora que transformou isso num texto corrido. E eu acho que nessa tradução não chegou no tom fofinho e divertido e também estranhamente violento que o mangá tem. Tem coisa aparecendo na minha tela. Então, assim, Spy Family, maravilhoso. Sai o 15º, pelo amor de Deus. Agora vamos lá para a pergunta difícil. Pergunta número 5, o livro que mais te decepcionou esse ano? Nunca esperei isso, esperei ter que falar isso, mas foi um livro do Dumas, Alexandre Dumas, vamos lá, não sei como é que fala isso. O Colar da Rainha. Eu vou dizer só o seguinte, isso aqui não foi escrito pelo Dumas. Isso aqui foi alguém, um francês, inclusive, que pegou o texto do Dumas, seja lá o que ele for, que eu não sei ainda, porque eu não consegui encontrar a integral, retalhou loucamente, tá? E transformou numa historinha que não tem nem pé nem cabeça, você não consegue saber quem são os personagens, o que tá acontecendo, qual é a história, o que veio antes, o que vai depois. Gente, foi retalhado de tal forma isso aqui, foi condensado de tal forma que você não consegue saber o que é esse livro. Eu tô absolutamente chocada. E eu descobri que o problema é esse selo aqui, ó. Clássico Light. Da editora Nova Fronteira. Que vergonha. Eu vivo falando bem, pra todo mundo que eu conheço, dos livros da Nova Fronteira. Deu vontade de jogar fora quando eu terminei de ler. Gente, a gente tá falando do cara que escreveu o Conde de Monte Cristo. Do cara que escreveu Os Três Mosqueteiros, você fazem isso. Do cara que escreveu a Tulipa Negra. Divertidíssima. Vergonha. Desonra pra tu, desonra pra tua família, desonra pra tua vaca. Tá? Outro que eu li foi decepcionante e não foi. O que acontece? Stonehenge, do Bernard Cornwell, tá? Eu sou fascinada pela ideia de Stonehenge. Sempre fui. É um dos lugares que eu gostaria de conhecer na minha vida, porque eu acho aquilo fascinante e misterioso e eu quero saber qual é. E aí, a minha experiência com o Bernard Cornwell não é boa. Eu já tentei 2 vezes e eu li até o final o primeiro volume da trilogia do Rei Arthur, tá? Que ele tem. Que é o Rei do Inverno. Eu li, dei uns 10 anos pra falar, não, é porque eu sou uma leitora imatura, eu não cheguei, eu vou tentar de novo. Li de novo e detestei de novo, tá? E aí, quando eu vi esse livro, eu falei, todo mundo fala, você tem que ler as Crônicas de Sharp, você tem que ler o Rei do Inverno. Eu falei, tá bom. Então, eu vou dar uma chance pra outro livro do Bernard Cornwell com um assunto que me interessa. E eu não gostei. Eu li inteiro e não gostei. Eu tô oficialmente desistindo do Bernard Cornwell, tá? Eu juro que eu tentei, eu juro, mas não foi. Tá? Outro que foi uma decepção, e esse aqui, pra dizer que é uma decepção, eu tô forçando a barra, tá? Porque é um livro bom, mas é que eu tô tão acostumada a esperar desse autor o excelente, quando ele foi apenas bom, eu fiquei decepcionada, tá? Esse livro é o Windhaven, do George R. R. Martin e da Lisa Tuttle. O que acontece? Eu já li muitos livros do George, eu chamo ele só de George, porque eu sou íntima.
E amo muito do que ele escreveu. Eu já li muita coisa dele, gente. Eu não tô falando só das Crônicas de Gelo e Fogo, tá? Eu já li o Guerra dos Tronos, os 5 volumes. Esse aqui é em português, é o único que eu tenho em português aqui em casa que ninguém leu, porque eu só li em inglês e ninguém mais quis ler. Mas tudo bem. As Crônicas de Gelo e Fogo são excelentes, não tem outro adjetivo, tá? Eu já li o primeiro volume de Wild Cards. Eu já li essa coletânea aqui de contos que ele tem em 2 volumes. Gente, isso aqui é maravilhoso, tá? Dream Songs, volumes 1 e 2. Cara, leia isso, porque aqui ele vai ter conto de ficção científica, ele vai ter contos de horror, ele vai ter contos de fantasia, entende? Ele vai ter contos que são tão estranhos que você vai falar, mas em que categoria entra isso, tá? Maravilhoso, Dream Songs. Se você achar isso, compra e lê aos pouquinhos, porque os contos são maravilhosos. E tem várias ideias aqui que você vai conseguir ver, por exemplo, nas Crônicas de Gelo e Fogo, sob uma outra forma. Os Bolton, por exemplo, eu acho que tem um conto aqui que são os Bolton, tá? Que foi o que deu origem aos Bolton, a Casa Bolton. Então, assim, ele é bom, tá? E o que me surpreende nos livros dele, eu vou ter que falar aqui, porque se eu tô falando no autor, eu vou ter que falar. Os contos dele são absolutamente perfeitos e fechadinhos em si mesmos. Tá? Os finais são extremamente satisfatórios. Por isso que eu tenho tanta raiva desse infeliz ainda não ter terminado de escrever as Crônicas de Gelo e Fogo, ou pelo menos não ter publicado. Eu já ouvi gente falando que ele já terminou de escrever, só não publica. Então, assim, eu tava esperando algo excelente, tá? Por exemplo, Tough Voyager também, que é uma série de continhos que ele tem. Pô, aquele troço é muito bom. Esse aqui, eu não sei se eu boto a culpa nele ou se eu boto a culpa nela, tá? Porque é uma história de fantasia, é um mundo... quase todo coberto de água, que só tem algumas poucas ilhas, e a maneira que eles têm de passar de uma ilha para outra é usando asas, como essas aqui do modelo do Da Vinci, sabe? Você prende as asas nos seus braços, bate as asas e sai voando. E aí você consegue de uma ilha para outra. O Windhaven é o nome do planetinha que tem vento pra caramba, então eles se aproveitam disso para poder usar as asas. Eu acho que esse livro tinha muito mais potencial. Muito mais potencial. Eu não gostei dos personagens, tá? Podia ter sido fenomenal e foi bom, foi só bom, entende? E eu tô ficando exigente conforme eu fico velho. Bom, livro que mais me surpreendeu esse ano, não vou falar muito sobre ele, que eu já falei, The Eye of the World, que foi o que me puxou pelo pé e me fez comprar a ideia de ler até o final a Roda do Tempo, tá? Vou ler até o final. Mesmo que fique uma porcaria no meio, eu provavelmente vou ler até o final. Outro livro que me surpreendeu, a gente já falou um pouquinho de Asimov, vamos falar da ficção científica do Asimov? Eu já li muita ficção científica do Asimov, mas esse aqui me surpreendeu, Os Próprios Deuses. Tá? Esse aqui não necessariamente, não, com certeza ele não faz parte do grande universo do Asimov, tá? De robôs, de fundação, não, isso aqui é outra coisa, tá? Isso aqui é sobre universos paralelos, isso aqui é sobre a estupidez humana, sério. Na verdade, sobre a estupidez de um modo geral, não apenas humana. Isso aqui descreve ciclos de vida de alienígenas que você nunca ia imaginar na sua vida. Eu tô chocada até agora como é que ele teve coragem de descrever a reprodução dos alienígenas dessa forma, tá? É extremamente criativo, extremamente esquisito. Vale a pena, tá? São universos paralelos em que você consegue transmitir as leis da física de um universo para outro. As leis da física. Um universo começa a funcionar que nem o outro, mais parecido com o do outro. Em vez de você transferir matéria ou energia, você transfere a lei da física. Loucura. Loucura. Isso aqui tem que ser lido, tá? Como eu falei, talvez não seja bom você começar a ler Asimov por esse livro, tá? Porque ele é muito esquisito. Ele sai do padrão do próprio Asimov. Então, assim, o que eu te recomendo? Lê alguma coisa mais leve primeiro. Lê O Homem Bicentenário, que é um conto pequenininho. Tem uma adaptação maravilhosa com o Robin Williams desse livro em forma de filme. Gente, eu chorei lendo isso aqui, tá? É muito, muito bom. O Fim da Eternidade, que também é uma história. Só vou dizer linhas do tempo, tá? Muito interessante, O Fim da Eternidade. Esse também é meio que desvinculado do resto do universo do Asimov. O que talvez seja o melhor de todos para você começar, Eu, Robô, tá? São vários contos sobre robôs. E ele vai falar aqui das 3 leis fundamentais da robótica. Cara, isso aqui
É maravilhoso. Muito, muito, muito bom. É um encadeamento lógico de ideias que você vai falando como é que esse cara consegue ser tão lógico e fazer uma história tão boa. Porque geralmente as pessoas lógicas não são tão boas de criar histórias, ou elas têm uma coisa ou outra, né? Como é que você vai incluir emoção nessa... Cara, ele é fantástico, tá? Eu acho esse cara fantástico. Com todos os problemas dele também, era uma pessoa meio esquisita. E uma obra que eu tenho certeza que todo mundo deveria ler, tá? Que é a trilogia da Fundação. Essa minha caixa nem é a melhor do mundo, tá? Mas foi a que eu encontrei na época que eu quis ler. Fundação e Império, segunda Fundação. Muito, muito bom. Já li 2 vezes. E se você começar a ler e curtir, parte também pros prequels e pras sequels, entendeu? Que são mais 4 livros também no universo da Fundação. Isso aqui não tem preço, tá? Pode ler feliz. São livros, de novo, de escrita muito fluida, tá? Muito fáceis de acompanhar e que te deixam curioso para ler mais, para saber onde é que vai dar, tá? Asimov, maravilhoso. Novo autor favorito? Não preciso dizer. Eu releio muita coisa, então para eu descobrir um novo autor favorito é meio difícil. Então eu vou falar que vai ser o Robert Jordan, tá? Da Roda do Tempo. Provavelmente eu vou ler mais de 10 livros dele, né? Mas cedo ou mais tarde. Minha quedinha por personagem fictício mais recente. Que pergunta é essa, gente? Quedinha por personagem fictício mais recente. Tá. Se eu for pegar a Roda do Tempo, é o Perrin. Adorei o Perrin. Perrin é fofo. Perrin é caladão, é introvertido, entendeu? Mas Perrin é decidido. Perrin é o cara que sabe o que faz, tá? Então, Perrin Aibara. Chamei. Outra quedinha por personagem fictício. Ah, meu Deus, eu soterrei o livro aqui. Que eu já falei do livro também. Essa quedinha, eu já tô nela há 1 ano, tá? Maxine the Winter, de Rebecca. Ele é um canalha, tá? Ele é um canalha. Mas é um personagem muito interessante. Ele é um canalha charmoso. O problema é esse, tá entendendo? Eu tenho problemas, eu preciso fazer terapia. Outro personagem fictício que eu tenho uma quedinha. Pô, esse é pior ainda, gente. Se eu vou falar isso, ninguém vai entender. Teobaldo Capuleto, de Romeu e Julieta. Mas não é o Teobaldo necessariamente do texto original do Shakespeare. É o Teobaldo de uma adaptação que depois eu vou mencionar pra vocês em uma outra pergunta. Guarda essa informação, Teobaldo. Tem um problema com o Teobaldo. Então, personagem favorito mais recente, personagem assim, não necessariamente uma quedinha, mas personagem maravilhoso que eu quero levar pra casa, entendeu? Pra tomar um café e ficar conversando. Também é da Roda do Tempo, tá? É o Loial. A introdução do Loial na história, primeira cena dele, gente, ele tá sentado lendo, entendeu? Ele é o personagem que anda com um monte de livro enfiado nos bolsos. Ele tá indo pro apocalipse zumbi, entendeu? Pro fim do mundo, pra batalha do fim do mundo, cheio de livro dentro do bolso. Tá entendendo? Ele é um cara que quando ele canta, as árvores crescem. Tá entendendo? Ele é um hobbit misturado com ants, misturado com elfo. É um negócio assim, não existe o personagem Loial. Não existe. E ele morre de medo da mãe dele. É perfeito. É um personagem perfeito, tá? Meu favorito. Disparado. Livro que me fez chorar no primeiro semestre de 2025. Também. É porque eu sou uma idiota, tá? Gente, é um livro infantil. Chama-se O Fantástico Mistério de Feiurinha. Do maravilhoso Pedro Bandeira. Gente, isso aqui é um livrinho ilustrado de criança mesmo, tá? É um livrinho que vai beber das histórias de princesa tradicionais dos contos de fada. E vai fazer uma homenagem aos contadores de história, às contadoras de história orais. De histórias orais. Gente, eu não dava nada por esse livro. Eu tava lendo o início e rindo assim, ai que bonitinho, que engraçadinho. Quando foi chegando no final, que eu fui chegando na mensagem que tava por trás do livro, eu comecei a chorar que nem uma idiota. E não é a primeira vez que o Pedro Bandeira faz isso, tá? Eu li muito Pedro Bandeira na minha adolescência. Mas muito, muito. A Marca de uma Lágrima. Isso aqui é Cyrano de Bergerac. Adaptado para o universo adolescente brasileiro. Tá? O Cyrano é a Isabel. Que é uma menina que gosta de escrever poesia.
E aí o primeiro amor, ela se apaixona, mas o amor dela tá apaixonado pela prima, pela melhor amiga dela. E... Anyway, tá? Eu chorava lendo isso quando eu tinha 15 anos. Outro dia eu peguei esse livro e achei dentro uma carta que eu escrevi pra meu crush da época. Não dá, não dá. Eu tenho outros livros do Pedro Bandeira aqui que, assim, dominaram a minha vida, entendeu? Então, eu não achei que fosse justamente o infantil que fosse me fazer chorar, porque eu li muitos livros adolescentes dele, tá? Muitos, 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 muitos. Eu tenho aqui O Grande Desafio, que é a história de um menino com deficiência visual que resolve um mistério. Maravilhoso. O Medo e a Ternura, que é uma adaptação do Corcunda de Notre Dame. O que é isso? E os caras, gente, as histórias dos caras. Eu tô aqui sem o primeiro volume, que é A Droga da Obediência, porque eu emprestei pra minha filha, ela sumiu com ele. Mas, cara, Anjo da Morte, Pântano de Sangue, A Droga do Amor. E os últimos que eu comprei que eu não sabia que tinham sido lançados, cara. Eu saí da adolescência antes de saber que isso aqui existe. Droga de Americana eu acho que eu cheguei a ler, mas esse aqui, Droga da Amizade, com certeza eu não li, tá? Eu ainda tenho que ler, eu comprei isso aqui numa Bienal e ainda tenho que ler. Então, assim, eu chorei com o Fantástico Mistério de Feiurinha. Eu chorei. Livro que me deixou feliz no primeiro semestre. Todos. Mas teve alguns que me deixaram mais feliz, tá? Porque foram livros, assim, alegres, que me fizeram rir muito, sabe? Esse aqui é o Traço do Mar de Esmeralda, tá? Do Brandon Sanderson. Gente, eu não sabia. Primeiro, não sabia que isso aqui era uma história de pirata. Tá? Eu não fazia ideia de qual era a magia que tinha nesse livro, até eu começar a ler. O sistema de magia disso aqui é incrível, nunca vi nada parecido, extremamente criativo. E a forma como eles usam a magia para resolver os problemas, fenomenal. Tá? Os personagens são incríveis. E tem um personagem aqui, que é o Hoyd, que cai de paraquedas nessa história. Tá? E o Hoyd é simplesmente impagável. Ele é muito nonsense. E eu adoro nonsense. Então, tem seus momentos muito lindos, tá? Muito pungentes. Mas é muito engraçado e muito divertido isso aqui. Muito, 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 muito. Maravilhoso. Eu só conhecia o Brandon Sanderson por um conto que ele tinha escrito. Quando eu li, eu nem sabia quem era Brandon Sanderson. Eu li o conto porque estava numa coletânea qualquer. E adorei, fui ver qual era o nome dele. E descobri, Brandon Sanderson, ok. Esqueci, deixei pra lá. E aí eu ouvi falar muito desse livro aqui, tá? Que é Mistborn. Trilogia Mistborn. E aí, ano passado ou ano retrasado? Talvez ano passado. Eu li essa trilogia e fiquei embasbacada, porque é muito bom. É magia, mas é uma magia mais para um nível do super-herói, tá entendendo? Pô, divertidíssimo isso aqui. Então, entendo por que ele também escreveu o Traço do Mar de Esmeralda, tá? Faz sentido, é a vibe dele. E esse é o mesmo autor que terminou de escrever A Roda do Tempo quando o Robert Jordan morreu. Então, eu já comprei uma ruma de livro dele, tá tudo aqui empilhado, uma ruma de Brandon Sanderson que tá aqui em cima, que eu vou ler. Eu vou chegar lá, tá? Eu vou chegar lá. Eu vou ler tudo. Eu vou ler tudo que eu conseguir. O problema é que ele escreve tão rápido, que ele publica os livros mais rápido do que eu consigo ler, mas vai dar certo, a gente vai chegar lá. Outro livro que me deixou feliz, gente, quando eu vi. Asterix. Isso aqui tem o sabor da minha infância também. Essa é uma edição ônibus de capa dura que tem 3 livros aqui dentro, tá? Os 3 primeiros das histórias de Asterix. É o Asterix o Gaulês, A Foice de Ouro e Asterix e os Godos, que eu nunca tinha lido, tá? Os outros 2 eu tinha lido. Gente, edição linda, 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 colorida, linda, linda, linda. E, gente, se você nunca leu Asterix é o seguinte... Império Romano, Júlio César conquistou a Gália, né, que é a atual França, mas tem uma aldeiazinha lá no cantinho da Gália que eles não conseguiram conquistar, que os romanos não conseguiram entrar, porque essa aldeiazinha de gauleses tem um druida que fabrica uma poção mágica que dá força sobre-humana a esses gauleses, tá? Então toda vez que eles bebem a poção mágica, eles saem da aldeia e descem o sarrafo nos romanos, tá? Então só tem uma aldeia na Gália inteira que não é Império Romano. E dentro dessa aldeia vivem 2 guerreiros, o Asterix e o Obelix, tá? Gente, isso aqui é chacota pura. É muito bom, muito, muito bom. É chacota pra cima e pra baixo.
E eu li isso durante muitos anos da minha vida, porque meu avô tinha uma coleção enorme de Asterix, que eu li até os livros se desintegrarem, as capas caírem e eles não dava mais para ler, eles estavam se desfazendo. Então, aos poucos, eu tô comprando de novo, tá? Quando eu encontro, mas são livros relativamente caros para história em quadrinhos, tá? Então, eu tenho aqui já, que eu consegui já comprar A Volta pela Galha, consegui comprar a Cisânia, esse aqui, fenomenal, e consegui comprar o primeiro, o Asterix o Gaulês, tá? E quando me deu na telha de eu começar a estudar francês, eu falei, pô, tá aí um negócio bom pra eu ler, porque eu já praticamente sei as histórias de cor, então eu vou conseguir acompanhar a história, mesmo que tenha uma ou outra palavra que eu não reconheça. E aí, na época, eu comprei quase todos iguais aos que eu tinha em português, né? A Volta pela Galha, a Cisânia e outro que eu amo de paixão, que é o Asterix e Cleópatra. Só que são muito caros. Então, eu tô meio que esperando pra ver se eles vão lançar mais das edições ônibus, pra ver se eu compro tudo em ônibus em português, se eu insisto em francês, nos que estão editados em francês, o que eu faço da minha vida, tá? Mas toda vez que eu tô me sentindo saudosa de algo engraçado, ou eu pego o Guia do Mochileiro da Galáxia, ou eu pego Asterix, porque isso aqui faz muito bem pra alma. Me deixa muito feliz. Assim, e tem trocadilhos nas versões originais em francês que não dá pra traduzir pro português. Então realmente faz diferença ler em francês. Você realmente pega algumas piadinhas que você nunca tinha pegado antes. Os nomes, por exemplo, dos personagens são fenomenais, tá? É Asterix, Obelix, Panoramix, Chatotorix, Ideia Fix, que é o nome do cachorro, Ideia Fix. E o Ideia Fix tem ideia fixa, entendeu? Ele não pode ver alguém derrubar uma árvore que ele fica louco. Então, assim, é maravilhoso, maravilhoso, e engraçadíssimo. Agora vamos falar de mais obsessões, né? Se eu já falei de Asterix. Melhor adaptação cinematográfica de um livro que você assistiu no primeiro semestre. Tá. Melhor adaptação cinematográfica. Tem que ser cinematográfica? Tem que ser livro? Vamos lá. Vamos começar pelo clássico dos clássicos, tá bom? Orgulho e Preconceito, de Jane Austen. Minha alma canta. Essa aqui é a adaptação da BBC de 1995 para Orgulho e Preconceito, com o Colin Firth e a Jennifer L. Isso aqui é perfeito. Só vou dizer isso, é perfeito. Eu revi pela 12ª vez, sei lá, com a minha filha mais velha, nesse primeiro semestre. São 6 episódios e é perfeito. Porque a dificuldade de você adaptar esse tipo de obra, Jane Austen é extremamente irônica. Cada palavra que ela coloca na boca dos personagens, cada descrição que ela coloca é muito precisa para ter o efeito de humor que ela quer, para ter o tom que ela quer. E eu acho que a BBC acertou muito em fazer uma adaptação mais literal possível. Os diálogos são transcritos quase que perfeitamente do livro para a série, tá? Então isso aqui não é cinematográfico, é uma série de televisão. Mas é perfeito e dá uma surra de chicote, assim, vergonhosa na adaptação cinematográfica com a Keira Knightley. Digam o que quiserem, eu não consigo aceitar Mr. Darcy sem gravata e Elizabeth Bennet descabelada. Não consigo, tá? Então, assim, Jane Austen, amor da minha vida, minha querida, tá? Orgulho e Preconceito é um dos meus livros favoritos. E essa adaptação eu vou morrer vendo. Ou pelo menos eu vou assistir isso até os meus aparelhos de DVD terminarem de morrer todos. Porque tá cada vez mais difícil encontrar um aparelho de DVD pra ler isso aqui. São 3 CDs, se eu não me engano, nesse boxezinho que eu comprei há muitos anos. E que eu talvez peça pra enterrarem comigo. Sério. Outra adaptação que também não é cinematográfico. Eu tô com problema com esse cinematográfico na pergunta. Adaptação de cinematográfica não. Vamos falar adaptação para arte dramática. Pode ser? Que eu gostei muito, tá? É da trilogia O Problema dos Três Corpos, tá? O Problema dos Três Corpos, a Floresta Sombria e O Fim da Morte, tá? Que é a trilogia de ficção científica mais doida também que eu li nos últimos anos, tá? É difícil falar dessa série de livros ou da série pra televisão sem dar uma pancada de spoiler, mas esse é um dos raros casos em que os livros vão ficando cada vez melhores à medida que você vai lendo a trilogia. Ele vai melhorando, ele vai ampliando o escopo que ele trata à medida que ele avança. Ele vai te surpreendendo cada vez mais com as soluções que ele dá.
ele consegue misturar conceitos reais da física contemporânea com ideias fantasiosas inventadas, e você chega num ponto que você não sabe mais distinguir o que é ficção científica e o que ainda está fundamentado na física como nós a conhecemos hoje. Ele vê a ficção científica de uma forma muito filosófica. É muito bom. E a adaptação, ela fez várias mudanças em relação ao livro, várias mudanças, em termos de personagens, de enredo, mesmo de condensar determinadas histórias, mas fez isso de forma extremamente competente. Então, se aqui o grande trunfo da adaptação é ter sido o mais fiel possível, aqui o trunfo da adaptação que foi feita para a série foi adaptar bem, tá? Foi fazer as mudanças corretas, foi fazer mudanças acertadas, tá? Tem cenas incríveis. As cenas dentro do problema dos 3 corpos, porque eu não posso dizer o que é, senão eu dou um spoiler, são incríveis, tá? A cena do exército com bandeiras, se você já leu no livro, você sabe que é incrível, maravilhosa. Eu basicamente fui ver a série por causa dessa cena, pra ver como é que eles iam transpor isso. E ficou muito, muito legal, tá? A terceira adaptação que eu tenho que mencionar, porque eu estou absolutamente obcecada, é uma adaptação não de um livro, mas de uma peça de teatro. Então vamos lá. Tô falando de Romeu e Julieta, tá? Lembra do Teobaldo? Então, Romeu e Julieta, Shakespeare, certo? Peça de teatro. Foi feita em algum momento ali, no início do século XXI, uma adaptação do Romeu e Julieta para um musical francês, certo? Chamado Romeu e Julieta, do ódio ao amor, se eu não me engano. A tradução seria essa. E eu já tinha visto esse musical várias vezes, na época que eu estava estudando francês. E achei muito bonitinho, muito fofo. O foco é todo no Romeu e na Julieta. Os atores que eles escolheram para fazer Romeu e Julieta são fofos e jovens e lindos. O cabelo do Romeu é o cabelo mais lindo do universo. Tá entendendo? A cena do balcão é perfeita. Uma gracinha. E as músicas são muito bonitas, tá? Só que em algum momento ali, por volta de 2004, talvez um pouco antes, teve uma companhia de teatro de Budapeste que fez uma adaptação desse musical francês para o húngaro. Tem várias adaptações e traduções dessa peça francesa, tá? Na Europa. Eu desconfio que ela nunca chegou nem nos Estados Unidos, nem na Inglaterra, mas ela foi produzida em várias línguas, tá? Tem produção israelense, tcheca, japonesa, tem um monte de adaptações dessa peça. E a húngara é um negócio completamente sem noção. Porque eles mudaram muita coisa. De novo, é aquela adaptação que muda as coisas certas. Ou muda as coisas de uma forma que faz muito sentido e que te encanta e que te pega, tá? Então, o foco dessa adaptação não é o amor fofo de Romeu e Julieta, embora ele exista. O foco é a rivalidade entre os Monteques e os Capuletos. A dinâmica entre o Mercúcio e o Teobaldo é espetacular, tá? Os detalhes que eles adicionaram aos personagens secundários é que fazem essa peça. Então, só nesse primeiro semestre de 2025, eu já vi ela inteira 2 vezes de novo. Mas eu tô vendo esse troço num loop infinito aí, ouvindo as músicas de novo e revendo determinadas cenas desde abril do ano passado, pelo menos, tá? Obsessão total. E sim, o personagem que eles mudaram e cujas mudanças mais me interessaram foram as mudanças no Teobaldo, tá? Teobaldo Capuleto. Ele é um assassino sem noção. Ele resolve tudo na porrada. Mas ele sofre tanto que ficou interessante. Ele roubou a cena, desculpa. E o Mercúcio também rouba a cena, porque o Mercúcio é extremamente engraçado, carismático, debochado, bobo, sem noção, mulherengo. Os dois são maravilhosos, tá? Eles carregam aquela peça nas costas, embora vários outros atores do elenco também sejam fenomenais. O Romeu é muito bom, a Julieta é muito boa, a Amy é muito boa, a Senhora Capuleto é muito boa. O Paris, que geralmente é um zero à esquerda nessa história, é muito interessante, porque o Paris se acha, ele é um pavão, entendeu? Todos eles são muito bons. E, então, assim, essas adaptações de Shakespeare, do Romeu e Julieta, essa pra mim levou a palma de ouro, tá? Na minha opinião, deixou a adaptação do Baz Luhrmann pro cinema no chinelo, e eu amo Baz Luhrmann, tá? Eu vi Vem Dançar Comigo no cinema com os meus pais. Moulin Rouge e Vem Dançar Comigo são filmes que eu assisto em loop infinito. Mas o Romeu e Julieta, os húngaros arrasaram, tá? Baz Luhrmann sai da frente que os húngaros vão passar.
É basicamente isso. E eu acho que eu vou morrer vendo esse negócio. Vocês conseguem encontrar na internet, tá? Tem uma versão com uma imagem um pouquinho melhor, o espetáculo completo. Tem uma versão com a imagem um pouquinho pior, mas que tem legendas em inglês, que já é alguma coisa. Então, sim, eu tô assistindo esse troço obsessivamente sem falar uma palavra de húngaro, porque a adaptação é incrível. Tá? O musical é incrível. E eu amo musicais. Essa mesma companhia também fez a adaptação do Sonho de uma Noite de Verão, que ficou muito boa, mas eu não consegui encontrar esse troço com legendas em lugar nenhum. Então eu tenho que assistir sem ver, sem entender as palavras, o que é muito triste, tá? E eu sei que eles fizeram mudanças no texto, não tem como saber quais foram. Eles têm uma adaptação de Rebeca. Foi por causa desses caras que eu descobri o Rebeca, da Daphne du Maurier, e fui ler o livro para poder assistir o espetáculo sem legendas. E a adaptação também é muito boa. No caso da Rebeca, é um espetáculo que foi produzido, se não me engano, em Viena, tá? Na Áustria, em alemão, que eles traduziram para o húngaro, que também ficou muito bom. A adaptação do Sonho de uma Noite de Verão é deles mesmos, tá? Eles têm A Bela e a Fera da Disney, super fofinho também, em húngaro. E eu tô vendo esse troço todo, porque os caras são muito bons de adaptação. Mas o que realmente eu vi mais vezes, que eu acho melhor, é o Romeu e Julieta. Parabéns, húngaros. Arrasaram. Esses espetáculos são da faixa ali do iniciozinho dos anos 2000, tá? Então os atores todos ainda cantam, ainda se apresentam. Nós estão todos velhos, barrigudos e ficando carecas, o que é muito engraçado, tá? Porque eles eram muito novinhos quando eles fizeram Romeu e Julieta. Então eu já fucei a vida desses caras todos, achei milhões de espetáculos deles e todos são interessantes. Recomendo. Dá uma pesquisada aí, que você acha os caras. Dá uma pesquisada. Quando você vira o Romeu e Julieta, você vai saber quem são. Porque violência apocalíptica com fogo pra tudo que é lado. É um negócio muito louco. Mas, e aí que tá? Ainda é Romeu e Julieta. Você reconhece que é Shakespeare. Eles não mudaram a ponto de descaracterizar a obra, tá? O final é meio tosco. A morte do Romeu e Julieta é meio tosca. Mas, no modo geral, a coisa faz sentido. A coisa funciona. É muito louco, tá? A pergunta 13 é meio a sua resenha favorita do primeiro semestre escrita em vídeo. Gente, eu não rastreio que resenhas eu vejo, não vejo, sei lá, não sei. Estamos chegando no final. Livro mais bonito que eu comprei, eu ganhei no primeiro semestre. O mais bonito mesmo, eu acho que é esse aqui, gente. Eu comprei isso aqui numa viagem. Perdão. É o Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. Gente, isso aqui é de capa dura. Tem relevo, tá? Essas flores todas são em relevo. É dourado na bordinha. Ele é pequeno, não é muito grande. Agora, as páginas são brilhosas, tá? O que é meio questionável. Mas assim, lindíssimo, tá? Achei uma edição muito bonita. Eu perguntei pros vendedores, isso aqui é completo, né? Isso aqui não tá retalhada, não. Não, é completo. Então, eu comprei. Ainda não li. Nunca li o Retrato de Dorian Gray. Mas é um dos livros favoritos da vida de uma amiga minha que já há mais de 15 anos me falou que eu preciso ler isso aqui. E eu ainda não li. Agora vai, Janaína. Agora vai. Eu vou ler o Dorian Gray. O outro livro, assim, mais bonito que eu comprei na mesma viagem, na mesma loja, tá? Isso aqui foi total... Isso aqui é desnecessário, tá? Mas isso aqui é o The Penguin Classics Book. Isso aqui é meio que um catálogo de livros clássicos publicados pela Penguin. É um livro gigantesco. Todo ilustrado, tá? Ele não é um catálogo exaustivo, mas ele vai te dar uma boa noção do que a Penguin publicou ao longo dos anos, as diferentes capas, os diferentes autores, de diferentes épocas, diferentes áreas do mundo. Cara, muito legal. Eu comprei isso aqui em viagem, cheguei no hotel, abri e folhei ele página a página, do início até o fim. Porque, nossa, que sonho um livro desse. Então, assim, eu sei que ele vai ficar na minha cabeceira há muito tempo. Toda vez que eu quiser um clássico novo, ou quiser checar, né? Esse autor tem que livros, assim, fáceis de achar, né? Que a gente encontre uma edição legal. Provavelmente eu vou consultar aqui esse livro da Penguin e ver se pelo menos eles editaram. Se pelo menos eles têm isso lançado. Porque tem muito clássico que me interessa e que eu não acho em lugar nenhum, tá? A verdade é essa. A última pergunta também é difícil de responder. A última pergunta é: qual livro você precisa ou quer muito ler até o final do ano? Como é que eu respondo isso, gente? Eu devo ter mais de 1000 títulos não lidos que eu possuo na minha casa. E quando eu falo isso, não é porque eu comprei 1000 volumes de livros que eu não li, tá? É que, primeiro, existem casos como esse aqui. Isso aqui é um box da obra de Shakespeare,
das peças de Shakespeare. É um volume de tragédias, um volume de comédias e um volume de históricas, de peças históricas. Então aqui deve ter talvez uns 40 títulos, embora sejam só 3 volumes. Tá? Já li um bocado desse box, mas não tudo. Tô muito longe de ter lido tudo, entende? O outro motivo é esse aqui. Isso aqui é o meu Kindle, tá? Eu ganhei isso aqui de presente anos atrás do meu marido fofo. E o que acontece? Eu descobri determinadas edições na linha do... A obra completa de Jane Austen. Toda a juvenília, tudo que ela publicou quando novinha, ou não publicou, mas que ela escreveu quando novinha pra família. Todas as cartas que sobreviveram, artigos da Charlotte Brontë ou do Dickens sobre a Jane Austen, entende? E aí quando você vai ver, são arquivos gigantescos, que se você for contar título por título, obra por obra, texto por texto, às vezes você tem, sei lá, 60 textos em um e-book que custou R$ 5,99. Tá? E eu compro, eventualmente, esse tipo de coisa para me facilitar até descobrir qual é a obra completa de um autor. Eu tenho mania de ler muitos livros do mesmo autor, vocês devem ter reparado nesse vídeo aqui. Então, é o tipo de arquivo que me interessa, tá? Mas que não necessariamente eu vou explorar completamente. Então eu fico com muitos títulos não lidos na minha lista por causa desse tipo de arquivo. E se são de autores que me interessam, eu tenho um certo desejo de lê-los, entende? Eu sou uma pessoa que lê muitos gêneros diferentes. Eu gosto de fantasia, eu gosto de história, eu gosto de filosofia, entendeu? Eu gosto de teologia, que eu nem entrei na seara da teologia aqui em lugar nenhum, tá? Nesse vídeo. Então, eu não tenho a pretensão de ler tudo que eu possuo na minha vida. E eu sou uma leitora de veneta. Eu pego pra ler hoje o que me deu vontade de ler hoje. Porque eu tenho muitas opções. E é um privilégio poder falar isso, tá? Não tô me mostrando. É que é verdade. Se me der vontade de ler um adolescente, eu vou ler um adolescente. Se me der vontade de ler em outro idioma, eu vou ler em outro idioma. Se me der vontade de ler um classicão pesado, eu vou ler um classicão pesado. Se me der vontade de ler uma peça de teatro, eu vou ler a peça de teatro. Tá entendendo? Porque se eu pegar algo que eu não estou interessado em ler nesse momento e for muito rígida com o meu planejamento de leituras, eu não avanço. Tá? Eu abandono livros no meio porque eu comecei a ler, estou interessada, aquele livro não é o que eu esperava, e eu tenho muitos outros livros na fila e eu abandono. Isso acontece. E acontece às vezes desse livro que eu abandonei, daqui a 6 meses eu pegar de novo, ler até o final e adorar. Então eu não me desfaço deles. A fila só aumenta. Tá? Então essa 15ª pergunta é a mais difícil de responder. Eu não sei o que eu vou ler até o final do ano. Eu provavelmente vou avançar mais na roda do tempo. Isso é um fato, porque eu não quero dar um intervalo muito grande entre os livros a ponto de eu esquecer a história, por exemplo. Tá? Eu estou numa vibe agora de ler alguma coisa meio distopia, ficção científica, e é nisso que eu estou me focando esse mês. Mas eu estou de férias, se me der na veneta de ler outra coisa completamente diferente, eu vou pegar e vou ler. Entendeu? Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouco mais que eu leio muita coisa diferente, entendeu? Ter uma noção melhor do tipo de livro que eu tenho e que eu leio. Acho que isso é legal, no meu caso, porque é um canal muito novo. Isso aqui é o terceiro vídeo, eu acho, que eu vou publicar. Então, assim pelo menos a gente vai se conhecendo melhor, vai conhecendo os gostos literários de todo mundo. E é isso. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até a próxima.